Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt. Estamos aqui para oferecer para você a nossa segunda aula gratuita do módulo básico, componentes eletrônicos. Então essa aqui é a aula de número 2 e a gente vai primeiro responder as perguntas que a gente lançou no final da aula 1. Então a gente perguntou o porquê que o nome eletricidade é usado para definir, essas grandezas, essas manifestações que nós conhecemos na eletricidade como um todo, e a gente viu que o radical da palavra eletricidade deriva da palavra elétron. Então, essa foi a primeira questão que a gente colocou para vocês. A segunda questão que a gente colocou é por que o elétron ele caminha muito mais rápido, Por que é ele que produz a corrente? E a gente viu que isso tem a ver com o peso, Ele é muito mais leve que o próton, quase 2.000 vezes mais leve. Então, por isso, é ele que salta de um átomo para o outro, De uma corrente para outra, usando aquela analogia que a gente fez, e é ele quem produz a corrente elétrica. A terceira pergunta que a gente lançou é como é que eu sei que um átomo ele é positivo, ele é negativo ou ele é neutro? Então, a gente viu, no exemplo dos átomos de cobre, se eu tenho 29 positivo e eu tenho 29 negativo, o resultado final é que ele é neutro. Agora, se eu tenho 29 positivo e eu tenho 28 negativo, o resultado final é que tem um átomo, um próton a mais, Então, o próton é positivo, tem um a mais, 29 menos 28 dá um próton de saldo. Então, esse átomo é um íon, só que ele é um íon positivo. Por outro lado, se eu tiver 29 prótons e o átomo ganha um elétron, então ele fica assim, 29 prótons, 30 elétrons. O resultado final é que ele fica com um elétron sobrando. Então, ele se torna um íon, só que é um íon negativo. Então, essa aqui é a análise de como nós fazemos a análise do átomo separado. E a gente viu que na somatória, por exemplo, de milhares, de um número quase que incalculável de átomos, porque a gente viu que tem muito átomo num pedaço de cobre, uma quantidade muito grande de íons positivo define um potencial positivo. Uma quantidade muito grande de íons negativo define um potencial num condutor de cobre também negativo. E quando a gente une esses dois terminais através de uma lâmpada, por exemplo, a gente começa a ter uma circulação de corrente aqui e essa corrente vai produzir o acendimento na lâmpada. Foi isso que a gente viu, Então, a gente aqui refrescou a sua memória. E a última questão que a gente levantou é quando é que um material é considerado um condutor ou um isolante? Então, ele vai ser considerado um condutor. Por exemplo, se eu colocar aqui, no lugar da lâmpada, vou colocar um material qualquer aqui. Se esse material tiver facilidade para poder deixar os elétrons passar, ele vai ser mais condutor. Se ele tiver dificuldade, quanto maior for a dificuldade para ele deixar os elétrons passar, ele vai ser considerado isolante. Então, o condutor permite com que os elétrons fluam com facilidade. O isolante dificulta com que os elétrons fluam através dele. É essa característica que define mais condutor ou mais isolante. Então, dentro desta realidade aqui, que nós colocamos na aula anterior, a gente vai começar agora a entrar em alguns aspectos da questão elétrica que vão trazer para nós um entendimento mais completo, daquilo que a gente precisa entender neste assunto aqui de potenciais elétricos e tudo mais. Considerando que esse terminal aqui é positivo e esse aqui é negativo, para nós colocar isso de uma maneira mais fácil para a gente entender, eu posso redesenhar isso aqui de uma outra forma. Imagine
eu tenha uma caixa d'água e ela está do solo. Então aqui seria o meu referencial do solo, né? Que é o solo. Imagine que essa caixa d'água está do solo a uma altura que eu vou chamar de altura H. Depois eu vou dar um número para esse potencial de altura, mas no primeiro momento considere uma altura H. E aqui no chão, exatamente aqui no chão, eu tenho, né, um recipiente e esse recipiente está vazio, né? Ele está colocado aqui e no primeiro momento ele está vazio. Quando eu coloco um cano nessa disposição aqui e eu abro, imagine que eu tenho uma torneira aqui e eu abro essa torneira e essa torneira deixa a água vir para cá. Então a água vai começar a se acumular aqui. Quando a gente olha esse tipo de analogia, não é difícil a gente perceber que o que está fazendo a água cair, a água só está caindo por causa da gravidade, né? Então, aqui está no alto, aqui está no baixo. A gravidade ela está fazendo com que a água venha para baixo. Esse conceito é usado na nossa caixa d'água, né? Por isso que a caixa d'água sempre fica num ponto superior da casa, para que a própria gravidade traga ela pelos canos e a gente abre a torneira e a torneira traz a água disponibilizada para a gente usar, para a gente tomar, para a gente usar e fazer comida, enfim, para o nosso uso aí cotidiano. Muito bem. Dentro dessa visão, dessa analogia que eu estou fazendo aqui, hidráulica, você vê que tem uma força, que é essa daqui, a gravidade, que é o que está puxando a água para baixo. Então, o que faz a água descer, né, se a gente colocar assim, é a gravidade. Então, a gravidade é a força que está produzindo esse movimento da água. Se a gravidade não estivesse agindo, se, por exemplo, eu tivesse colocado essa torneira e tivesse uma outra caixa nessa altura aqui, ó, a gravidade não poderia fazer nada. Por quê? Porque as duas estão na mesma altura, então não vai haver essa condição aqui, ó. Não vai haver essa possibilidade que nós estamos aqui representando por essa seta. O que eu quero mostrar para você com isso? Eu quero mostrar que a condução de água, ou seja, a manifestação do fluxo de água, é, na verdade, uma analogia do que nós temos em eletricidade e chamamos em eletricidade de corrente. Então, se eu for colocar aqui, eu vou comparar, é claro que aqui eu estou falando de água, mas eu vou começar a comparar aquilo que você conhece, aquilo que nós entendemos com aquilo que nós estamos aprendendo. Então, esse fluxo de água, vamos dizer que agora não é mais água, vamos dizer que é elétrons, aquela partícula que produz o nome eletricidade que a gente viu. Então, esses elétrons estão fluindo. Então, eu tenho aqui a corrente. Então, o fluxo da corrente é o que está fazendo, né, esse fluir aqui. Então, corrente o que é? É fluir de elétrons. Os elétrons têm que andar, eles têm que caminhar por dentro do condutor, né? No exemplo aqui que eu vou redesenhar para a gente colocar aqui a analogia, é isso aqui, ó. Então, o elétron está fluindo para cá, ó. Segundo essa seta aqui, eu chamo a corrente de I, que é uma letra que todo mundo usa, né, em eletricidade, em eletrônica. Então, está fluindo uma corrente I para cá, e essa corrente I está fluindo porque aqui há uma força chamada gravidade, que puxa a água para cá. Aqui há uma força chamada eletricidade. Então, lá é gravidade, aqui é eletricidade. Então, é a eletricidade que está produzindo
o movimento, é a gravidade que está produzindo o movimento. Então, são duas forças diferentes, mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. É isso que é importante eu mostrar para você. Agora, quando a gente entra neste conceito de que a corrente está fluindo, está havendo um fluxo, fica claro para mim e para você que para mim produzir mais ou menos corrente depende da altura. Se a altura for 10 metros, a água chega aqui embaixo com uma força, né? Porque ela vai acelerando, né? Quanto mais ela desce, quanto maior for a altura, mais ela chega aqui mais forte, com mais pressão, né? Usando aqui uma grandeza que nós conhecemos. Se a caixa tivesse aqui no meio, ó, se a caixa tivesse aqui, ou seja, a 5 metros, e fizesse uma torneira do mesmo jeito que eu fiz lá em cima, a água chegaria aqui mais fraca, porque ela ia acelerar menos, né? Ela ia chegar aqui numa condição de menos intensidade. Então, o que a gente percebe? Quanto maior for a altura, mais forte a água flui, mais água tende a fluir, e no final aqui a água está mais acelerada, ela chega com uma pressão maior. Em eletricidade, acontece exatamente a mesma coisa. Eu estou representando os dois aqui no mesmo nível, ó. O nível aqui está no mesmo patamar. Por quê? Porque esse nível ele é igual no desenho, né? Aqui eu estou usando uma analogia de água, então eu tenho que fazer um nível aqui. Mas aqui eu tenho que considerar que há também uma altura, ou seja, há uma diferença. Como há uma diferença daqui para cá, só que a diferença daqui ela é em metros. Aqui eu tenho uma diferença de quantos metros existe aqui, ó. Essa altura aqui é em metros. É metro. Então fica visível para mim perceber que eu tenho uma altura X lá em cima e eu tenho uma altura no solo Y. As alturas são diferentes, como mostra o desenho. Só que em eletricidade, como a coisa não é fisicamente visível, a gente representa através de menos e mais. Então, quanto maior a altura, como eu falei, mais flui, mais água cai. Quanto maior a diferença agora em eletricidade, mais flui também, mais vai conduzir esse elétron para cá. E a essa altura que nós estamos aqui vendo no desenho e agora entendendo que aqui eu não vou representar do jeito que é representado aqui, porque aqui é um sistema mecânico. E aqui é um sistema elétrico, de eletricidade. Então, eu vou representar essa altura. O que é a altura? É o quão diferentes são esses dois pontos. Aqui, para nós ver, aqui é 10 metros. Quanto diferente é esse ponto desse? Você olha no sistema mecânico, você fala 10 metros. Aqui, o quão diferentes são esses dois pontos? Então, a diferença que há entre esses dois pontos não é medida em metros. Aqui é medida em metros porque aqui é um sistema mecânico. Aqui, como é um sistema que não é mecânico, a diferença ela é medida numa outra unidade. Ela é medida numa unidade que nós chamamos de volt. Que foi um italiano, né, lá nos tempos lá remotos, Alessandro Volta, que descobriu isso. Então foi batizado com o nome dele. Então, nós definimos, através desta analogia, essa diferença que está havendo aqui, ó, essa grande diferença, esse patamar mais alto, esse patamar mais baixo, aqui eu poderia escrever assim, ó. Aqui há uma diferença de altura, que o H, né? Poderia colocar o A aqui também para ficar mais fácil. Diferença de altura. Se eu for falar eletricamente, eu vou traduzir isso de uma outra forma. Eu vou colocar assim, ó. Diferença de potencial elétrico. Então eles chamam em eletricidade, em eletrônica, um conceito de DDP. Quando alguém falar, ó, tem uma DDP, quer dizer que há uma tensão, há uma voltagem. Existe uma quantidade de volts, que é a diferença entre o menos e o mais. A diferença dos dois sistemas, como eu falei, é que aqui você vê. Olha, eu olho aqui, eu vejo que é diferente. Porque é físico, é mecânico. Quando eu olho aqui e alguém escreve lá no esquema elétrico, né, ele desenha para nós lá um esquema, né, e ele coloca assim, por exemplo,
22V, que é 22 volts. Então, ele está dizendo para mim que entre dois determinados pontos existe uma altura elétrica, falando assim para você entender, que é determinada como 22 volts. Então, isso que é importante a gente perceber. Então, a gente começa aqui a definir, através dessa analogia hidráulica, a gente define o primeiro parâmetro elétrico, que é a voltagem. Então, o volt e a implicação, né, a voltagem. A voltagem é o quanto nós estamos colocando entre dois pontos e qual a diferença que eles têm um em relação ao outro. Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender. O que é voltagem? Estou mastigando para a gente ficar bem craque aí. É a diferença entre dois pontos. Diferença de que grandeza? Grandeza elétrica. Aqui é a diferença de altura, aqui é a diferença de elétrons. Aqui falta próton, sobra elétron, sobra muito, e aqui falta elétron. Então a diferença vai ser medida entre essa medida entre os dois. Muito bem. Então a gente já entendeu o que é volt, que é a voltagem, a diferença, e o fluxo que circula é a corrente. Então a gente tem já essas duas grandezas, né? Explicando assim, né, em termos resumidos, a gente já tem entendimento sobre essas duas realidades, essas duas grandezas, está fácil a gente perceber. Agora nós vamos trazer aqui um exemplo mais completo para nós entender o que vem a ser um terceiro conceito que está aqui aparecendo junto com esses dois. Né? Porque nós temos a voltagem, vou redesenhar aqui para ficar mais fácil, desenhar do zero para nós aqui ver como é que fica, para a gente poder avaliar melhor como é que nós vamos colocar. Então, eu vou colocar isso aqui para você já ir aprendendo um pouco de simbologia. Esse símbolo aqui, ó, que eu estou desenhando, ele pode aparecer assim e ele pode aparecer assim também. Ó. Vários deles repetidos, tá vendo? Esse símbolo aqui, eu vou usar esse aqui, mas se você quiser pegar só um desse e um desse, também vale. É um símbolo de uma bateria. Essas baterias que a gente tem no celular, uma pilha, um exemplo, né? Esse tipo de dispositivo é uma bateria. O que tem na bateria? Você lê lá na bateria lá, aquela pilha que você compra para você ligar um equipamento. Vem lá escrito na pilha assim, 1,5 volts. Então, o que está acontecendo? A pilha ela vem produzida de fábrica e ela aplica entre esses dois potenciais, ela tem um mais, na pilha também tem a marcação de mais e tem também a marcação de menos. Se você pegar a pilha, você vai ver que aquele lado que é achatado, né, a pilha ela é mais ou menos assim. Ó. Vou desenhar aqui, depois eu apago. Ela tem um lado achatadinho, esse lado aqui é o menos. E ela tem um lado assim que tem uma silhueta assim, ó. Esse lado aqui é o mais. Então a pilha geralmente ela vem assim, né? Depois ela vai acabando a carga, ela vai acabando a capacidade de emitir corrente e você troca ou então recarrega, depende do tipo de pilha que você está usando. Então a pilha ela vem assim e ela apresenta a grandeza que ela traz é essa daqui, ó. Então o que a gente entende com isso? Por que eu estou traduzindo isso, né, através desse exemplo? A gente entende que aqui eu tenho tensão, eu vou escrever aqui, tensão. O que é tensão? Tensão é voltagem. O que é voltagem? É a diferença entre os dois pontos. A tensão sempre é voltagem, sempre tem a ver com volts. São tudo sinônimos. Se a pessoa fala volts, voltagem, tensão, está falando da mesma coisa. Então, quando a pessoa pega uma pilha, ela tem 1,5 volts. Só que se a gente colocar aqui um exemplo e fizer uma pergunta dentro deste contexto, existe corrente elétrica aqui? Existe corrente elétrica? Se a gente parar assim para meditar, não. Por que não tem corrente elétrica? Porque não tem fluxo. Corrente elétrica não é fluxo. A gente não viu que corrente elétrica é fluxo. A gente não deu exemplo da água que estava fluindo aqui, ó. Vou redesenhar rapidinho aqui. A água estava fluindo, é via fluxo. Se eu cortar o fluxo, não tem corrente, porque corrente é fluxo.
Então, no caso aqui da pilha, eu pego uma pilha zerada, falando uma pilha, por exemplo, aquelas AAA, ou AA, tanto faz. Eu pego uma pilha de 1,5 volt, eu tenho tensão, qual a tensão? 1,5 volts, mas eu não tenho corrente. Por que não tem corrente? Porque não tem um caminho aqui, ó, tá aberto. Aqui, esse espaço aqui, tá funcionando como o quê? Tem ar aqui no meio, né? O ar, ele é um isolante. Ó, usando o conceito que a gente aprendeu na aula passada. O ar, nas condições normais, ele é considerado um isolante. Então, se aqui tem ar entre os dois terminais, né? Porque o ar está em volta da pilha, é lógico. Mas, então é considerado que não tem corrente, porque tem um isolante. Então, a pilha está com tensão, mas a pilha não apresenta corrente. Para mim ter corrente, o que eu preciso? Eu preciso fechar esse circuito aqui, ó. Vamos dizer que eu vou botar a nossa lâmpada de novo. Estou usando sempre a lâmpada para a gente poder explicar o conceito, né? Então eu botei uma lâmpada, chamar ela de L1. Né? Geralmente lâmpada vem com esse símbolo L. Então eu coloquei uma lâmpada L1. O que eu fiz? Eu fechei o circuito. Quando eu fechei o circuito, eu permito com que a corrente possa circular, com que haja fluxo. Mas aí vem uma outra pergunta, que é o que eu quero mostrar para você. Se há fluxo, qual é o valor desse fluxo? Quanto é que está circulando, né? Quanto é que tem de corrente aqui? Eu fechei o circuito, não é mais um isolante, então agora é possível circular corrente aqui, ó, nesse caminho aqui, ó. Estou exemplificando aqui, né? E qual é o valor matemático desse fluxo? Quanto é que vale? Ele é muito grande, ele é muito pequeno? É isso que a gente quer responder. Então, para a gente responder essa pergunta, a gente explicou lá no nosso método que o nosso curso não é voltado para projeto. Porém, a gente precisa aprender certas coisas, porque senão você vai estar dando manutenção no celular e quando alguém te perguntar de uma torradeira, você não sabe avaliar. Então, como é que pode consertar um celular e não saber avaliar uma coisa tão simples, não é? Um dispositivo mais simples, que é, no caso, por exemplo, uma torradeira elétrica. Então, a gente precisa entender determinadas grandezas para a gente poder ficar mais completo e para ter condições, inclusive, de trabalhar não só na área de equipamentos de informática. A gente falou disso, né? Na metodologia a gente explicou. Então, como é que eu vou determinar quanto de fluxo está passando aqui? Como é que eu posso fazer essa análise? É aqui que nós vamos apresentar para você o conceito de resistência elétrica. Resistência elétrica. É aqui que nós vamos entender que existe um terceiro parâmetro, uma terceira grandeza, que é associada à voltagem, que é a diferença entre os pontos, ao fluxo, que é a corrente. Quando nós entendemos e colocamos aqui na lâmpada, associado a ela, uma resistência, nós vamos conseguir agora fechar esse triângulo com essas três grandezas e nós vamos conseguir definir quanto de corrente, a corrente I, quanto de corrente vai passar por aqui. E como é que isso funciona matematicamente falando? Então, matematicamente, nós podemos definir assim, ó. Eu vou colocar essa bateria um pouquinho para cá. Né? Estamos bastante hoje no desenho, mas é bom isso. Vou colocar aqui a nossa bateria, ó. Vou ligar aqui de novo. Nosso 1,5 volt. Vou escrever aqui dentro para a gente poder ter mais facilidade de visualização. Então, a gente vai definir o cálculo desta corrente. Vou desenhar aqui, ó, o I. Eu vou definir através dessa pequenina fórmula que a gente vai usar praticamente em tudo. É uma fórmula universal. Então, é uma fórmula que a gente usa praticamente sempre. Sempre você vai usar essa fórmula. Então, vou desenhar um triângulo aqui, ó. É como a gente consegue colocar as grandezas e a gente pode relacionar elas. Então, eu vou colocar o U. O que é U? U é o símbolo da tensão. Tá aqui, eu vou até apontar a setinha. Aí eu vou colocar o I. O que é I? O I, você sabe que é corrente. Então, tá aqui, ó, corrente.
Eu vou colocar o R. O que é o R? O R é resistência. E o que me diz esse triângulo? Esse triângulo me diz que, matematicamente falando, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso dizer que U é igual a R vezes I. Então, eu vou escrever aqui do lado, ó. Vou reescrever para a gente poder aqui ter uma facilidade na fórmula e usar ela de uma maneira mais fácil aqui. Vou desenhar aqui a nossa lâmpada, botar o L para cá para mim poder escrever. U é igual, o que sobrou embaixo, eles estão do mesmo lado, então estão multiplicando. Então, U, posso dizer que é R vezes I. Né? O ponto é vezes, né? Para algum que possa, não, porventura, não saber, isso aí é uma denominação aí do pessoal da escola para poder não confundir com o X, né? Quando coloca um pontinho, quer dizer que está multiplicando. É a mesma coisa que fazer um X. Então, U é R vezes I. Agora, como é que eu posso relacionar o I com os dois? I, esse aqui não está em cima, esse aqui não está embaixo, então eu posso dizer que I é U sobre R. É outra forma de escrever. Ó, U sobre R. É válido? É válido, porque se eu multiplicar em cruz, né, que é o produto dos meios vezes o produto dos extremos, isso é uma regra matemática. O que diz essa regra? Essa regra diz que se eu multiplicar assim, ó, o que está aqui vezes o que está aqui, o que está aqui vezes o que está aqui, tem que dar igual. Essa regrinha aqui, ó, matemática simples, mas se eu multiplicar I vezes R, não está dando aqui igual a U, U vezes 1, que aqui você não tem é 1. 1 vezes U é U. I vezes R é isso aqui, ó, I vezes R. Então, só para mostrar que até usando as duas maneiras diferentes dá. Então, pelo triângulo, eu tenho I, o U está em cima, o R está embaixo. Então, I é igual a U dividido por R. E se eu quiser saber o R? Eu pego R, o U está em cima, o I está embaixo. Então, R é igual a U, que está em cima, dividido pelo I, que está embaixo. Então, as três maneiras de escrever são essas aqui. Ah, eu não sei decorar isso aqui. Então, decora o triângulo. Decora assim, ó. U, eu preciso ir para algum lugar. Uma forma de decorar, né? Então, uma sugestão para quem não tem facilidade de gravar a fórmula, decora esse triângulo e você, em qualquer caso, você consegue tirar esses três equacionamentos simples aqui. Muito bem. Dentro dessa ideia, a gente acabou de definir a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm. E a primeira lei de Ohm define o símbolo da resistência. Então, a resistência é dada por esse símbolo grego aqui. Ó. O que é esse símbolo grego? É o Ohm. Então, o Ohm é isso aqui. Ó. Esse símbolo é o Ohm. A tensão, você já sabe, é definida em volts. E agora falta a gente definir em que grandeza que é definida a corrente. A corrente ela é definida em ampere. Então, a grandeza da corrente ela é definida em ampere. Por quê? Porque tem uma pessoa com esse nome que definiu, que foi o primeiro que definiu a corrente, então recebeu o nome dele. A mesma coisa aqui para o Ohm e a mesma coisa aqui para o Volt. Né? Volt tá aqui. Então, nós temos corrente ampere, tensão é volts, é voltagem, resistência é Ohm. Então, nós temos essas três grandezas aqui e a forma com que elas se relacionam. É sempre assim. Sempre você vai ver isso aqui ser verdade. E aqui nós podemos, então, fazer um exemplo para a gente poder traduzir isso em números. Né? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente poder ter uma visualização melhor. Então, vamos apagar tudo isso aqui. Apagar todos esses dizeres aqui. Vamos redefinir aqui um exemplo para nós chegar num exemplo mais claro, né? Vou desenhar o triângulozinho aqui para a gente poder não perder o que a gente já fez, né? Então, eu preciso ir. Ó, facilzinho, não tem dificuldade nenhuma. Então, eu defini aqui, defini bem da onde eu tiro a fórmula. Então,
Vamos fazer o exemplo de novo. Agora eu vou desenhar um símbolo simples de bateria, para mudar um pouquinho. Vou colocar um símbolo, aí a gente já vai aprendendo simbologia. O símbolo do resistor. O que é o resistor? É a resistência, só que ele é chamado resistor porque resistência é a dificuldade. O resistor é o componente que faz esse papel. Então, no circuito elétrico, o resistor ele pode ser assim, né? E ele tem um outro símbolo, que é o formato europeu, acho. É esse aqui. Mas tanto faz. Vamos usar esse primeiro que eu desenhei aqui, tá bom. Coloquei ele aqui, coloquei a fonte, coloquei aqui, fechei o circuito, coloquei 1,5 volt, que é a minha bateria. Vou colocar um valor em ohms. Você já sabe que resistor, resistência é dada em ohms. Então eu vou colocar aqui, vamos colocar um valor de 100 ohms, por exemplo. E agora eu quero descobrir qual é a corrente que circula aqui. Fácil, né? Se eu tenho o R, que é o R. Então eu tenho U, tenho R, eu quero descobrir o I. Então o que é I? É U, está em cima, está embaixo, é U sobre R. Então é só fazer, ó. I é o U, está aqui, sobre R. Quanto vale U? U vale 1,5 volt. Quanto vale o R? O R vale 100. Então, fazendo essa conta, a gente vai pegar essa vírgula aqui e vai jogar duas casas para cá, né? Então a gente vai ter isso aqui, ó. Isso aqui em que? Em ampere. Porque U é volt, isso aqui é ohm, e isso aqui é ampere. Só que a gente já sabe. Então eu descobri que a corrente que vai passar aqui é esse valor aqui, ó. Essa é a corrente que vai circular aqui. Muito bem. E dentro desta proposta, a gente apresenta também que tanto o volt, como o ampere e como o ohm, todos eles são grandezas que têm múltiplos e submúltiplos. Então eu tô colocando esse valor aqui, é um valor muito pequeno, né? 0,015. Só que eu poderia escrever isso aqui de uma outra forma. Então eu vou colocar as grandezas que são derivadas para você conhecer. Então aqui eu tenho a grandeza central, que seria, por exemplo, resistência, ou voltagem, ou amperagem. Então eu tenho as três. Eu posso ter elas vezes 1000. Eu tenho o K. Então, o K, o que é? O K é 1000. Então, vamos dizer assim, se eu disser que um resistor vale 1K, então quer dizer que é 1000. Então é a mesma coisa que dizer que ele vale 1000 ohms. Eu tenho o mega. O que é o mega? É 1 milhão. Eu tenho o giga. O que é o giga? É 1 bilhão. É 9 zero atrás. E para os menores, né? Baixando aqui a escala aqui, ó. Baixando a escala agora para os menores, eu tenho aquilo que é 1 milésimo. Eu vou dividir por 1000. Então eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui, ó, 001 é 1 mili. Se eu diminuir mais um pouco, fizer assim, ó. Eu tenho 1 micro. Se eu diminuir mais um pouco, eu tenho 1 nano. Aí você vai dizer, não, mas para que eu preciso saber isso? Você precisa saber isso porque isso aqui é uma base que, quando você trabalha com eletrônica, principalmente eletrônica, né? Essas grandezas aqui, que parece, mas um valor desse aqui de corrente, que coisa mais desprezível, né? Pode pensar dessa forma. Mas você sabia que a bateria do seu celular, ela dura mais hoje? Porque eles conseguiram fazer um celular que, por exemplo, estava no mili e foi para o micro. Estava no micro e foi para o nano. Então ele fica ligado ali, tirando a parte do LCD, e ele consegue ficar ligado, e a bateria às vezes dura uma semana, porque ele está puxando uma corrente para funcionar muito pequena. Então essa grandeza aqui, que parece uma coisa que não tem muito sentido eu explicar para você,
ela é uma grandeza que tem que ser considerada assim. O consumo, né, dos equipamentos depende do quanto de corrente ele está puxando dessa bateria. Se a bateria ele puxa menos, ou seja, se o fluxo é menor para ele funcionar, então a bateria dura mais. Então isso é importante a gente entender. Muito bem. Usando esses três aqui para cima, esses três para baixo, a gente define, aqui eu não coloquei, aqui é o quilo, aqui é o mega, e aqui é o giga. Talvez agora você vá associar o giga, meu computador é de 1 giga, né? Aí está falando de velocidade de processamento, né? Mas o múltiplo giga aparece. Muito bem. Dentro deste conceito aqui, ó, então, o que a gente quer? A gente quer passar para você a primeira lei de Ohm, ela é simples, mas ela é muito, muito, muito importante você saber. Você técnico, você que se prepara para a área de manutenção, você tem que saber isso. Isso aqui não é luxo, não é uma coisa que... não, eu não quero um curso de projeto, eu quero ir uma mão na massa. Tudo bem, mas se você não souber o que é uma corrente elétrica, você não sabe a grandeza básica daquilo que você com a qual você quer trabalhar. Então é uma coisa que fica um pouco sem sentido, percebe? É a mesma coisa eu dizer para um advogado que ele não saber o que é uma jurisprudência. Né? Fazendo comparação, mas só para o título de ilustração. Então, a gente precisa entender essa lei, precisa entender que isso aqui tem múltiplos e submúltiplos. Por exemplo, a corrente que eu calculei, o I deu isso aqui, né? Entendeu? Se eu jogar 3, para trás, eu sei que isso aqui, 3,3, a botar aqui para trás, né, como ele é um submúltiplo, se eu botar esse submúltiplo para trás, eu sei que eu botei 3 casas para trás. Então eu botei a vírgula daqui, caminhei 1, 2, 3. Então ficou 15, que a vírgula saiu, veio para cá, veio para cá, veio para cá, parou aqui. 15,0. 15 o quê? 15 miliamperes. O que é mili? Mili é 10 a menos 3. É isso aqui, ó. Escrevendo em número é isso aqui, ó. Isso é 1 mili. Quando eu pego a vírgula e jogo, se eu jogar, vou dar um exemplo aqui, eu peguei aqui, então vou escrever aqui embaixo para a gente fazer um exemplo. Eu sei que é um pouco teórico, mas a gente precisa exemplificar para você depois não se confundir e ter mais condições de acertar. Se eu pegar essa vírgula, jogar 6 casas para trás, ó, vou pegar a vírgula daqui, 1, 2, 3, parei aqui. 4, 5, 6. Eu vou completar com 0 porque não tem nada aqui. Isso aqui equivale a 15 mil micro. 15 mil microamperes. Vou escrever melhor aqui. 15 mil microamperes. É claro que eu nunca vou escrever isso assim. Eu vou escrever assim, 15 miliamperes, que faz muito mais sentido, né? Mas no conserto lá dos equipamentos, você pode ter que regular uma corrente em miliamperes. Você pode ter que regular uma corrente bem baixa para poder ver se o equipamento só com aquela corrente ele aciona. Então, você vê que é uma coisa que você, inclusive, vai precisar utilizar. Então, dentro dessa ideia, né, isso aqui você vai ter que depois praticar, porque isso aqui é uma coisa matemática, né, uma coisa mais teórica. Mas a gente pode usar isso aqui na prática. É isso que eu quero mostrar para você. É teórico, mas também é prático. Então, eu vou passar para vocês alguns exercícios. São 4 exercícios que eu quero passar para vocês. E esses exercícios que eu vou passar para vocês, eu sei que vocês vão resolver aí, vão dar de 10 a 0. Mas é bom a gente praticar, né? E se tiver alguma dificuldade, é só entrar em contato com a gente. Mas, por hora, eu quero passar para vocês esses exemplos aqui para vocês resolverem. Então, aqui eu tenho uma fonte de 9 volts, um resistor de 330, né? E eu quero que você me diga qual é a corrente. Um outro exemplo, eu tenho uma fonte de 12, tem um resistor aqui que eu não sei qual é, e eu quero que a corrente aqui seja 0,2 ampere. Ou, se eu quiser escrever de outro jeito, né, usando o que a gente aprendeu, se eu jogar 3 casas, dá 200
miliamperes. A mesma coisa. Isso aqui vale a mesma coisa. Então eu quero saber qual é o resistor que eu preciso ter aqui para fazer o fluxo ser igual a isso aqui. Então isso aqui é o segundo exercício. O terceiro é esse aqui, ó. Eu tenho uma fonte de 20, né? E eu quero, a princípio, que você calcule um resistor para que eu tenha 0,1 ampere aqui. E o quarto, né? Eu vou usar uma tensão próxima da rede, a rede é 110, é o 127 que a gente sabe. E eu tenho uma lâmpada, um caso bem prático, ó, uma lâmpada de 60 watts, né? E eu sei que essa lâmpada puxa uma corrente de 0,7. Né? Um dado que eu estou passando para você. Então eu quero saber, quando a lâmpada está acesa, a lâmpada não é um resistor, note o detalhe. Mas eu quero saber, depois nós vamos explicar por que ela não é um resistor. Isso fica para a aula que vem. Mas eu quero saber por que a lâmpada, ou melhor, eu quero saber qual é a resistência que a lâmpada oferece. Ela não é um resistor, como um outro caso que a gente tem um componente mesmo. Depois nós vamos também mostrar para você. Mas qual é a resistência que a lâmpada oferece nessa corrente aqui que ela puxa? Numa tensão de 127 volts. Tá bom? Então, hoje é isso. A gente queria passar para você a primeira lei de Ohm. É muito importante você saber isso. É muito importante você conhecer sobre isso. É muito importante, inclusive, você fazer mais exercícios que a gente está passando para você. Por quê? Porque, como eu expliquei, a pessoa vai dar assistência técnica no equipamento mais sofisticado e eu passo para ele uma torradeira e ele não sabe as grandezas que ele está mexendo. Quer dizer, ele troca a peça lá, mas ele não sabe avaliar o que está acontecendo aqui. Então, mudou um pouquinho daquilo que ele está fazendo, ele já não sabe se virar. E a ideia nossa é dar um curso voltado para a área de equipamentos de informática, mas dando base para você se virar em outras circunstâncias, em outro tipo de problema. Tá bom? Então, esse aqui é o nosso intuito nessa aula. Nós vamos depois recolher de você as respostas. E se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Nós temos aí o nosso site também, para você acessar as informações. E a princípio seriam essas as informações que nós queríamos passar para você e também os exercícios. Ok? Então, eu agradeço a oportunidade de você estar nos ouvindo. Um grande abraço e até a próxima.